Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Capítulo 2. A Direção Espiritual. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Para se chegar a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Não podemos nos esquecer de que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não fazem por casualidade. Existem planificações na espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão laborar no plano físico. O projeto visa, essencialmente, atender aos encarnados, pois, através deste labor, são concedidos oportunidade de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção, reencontros de almas afins, de companheiros do passado, ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão que a diretriz clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do centro propiciarão. Para que isto seja alcançado, a Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a transformação moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros, o que, em última análise, é a vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus. A escolha do mentor. A escolha do mentor, que dará nome à casa, reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Este é sempre um vulto que se destacou na sua vivência terrena pelos seus feitos e testemunhos, por sua abnegação em favor do próximo, deixando, ao retornar ao plano espiritual, exemplar folha de serviços dedicados à causa espírita ou a uma causa nobre, ao bem, ao amor. Essa lembrança é uma forma de homenagear o benfeitor espiritual. Entretanto, muito mais que isso, expressa um compromisso já muito existente e que se está selando com essa escolha. Uma outra situação existe, todavia, em que na denominação do centro espírita não surge o nome de um espírito, mas sim outra designação, como, por exemplo, Centro Espírita a Caminho da Luz, Grupo Espírita, Paz, Amor e Caridade, etc., etc. Isto não significa que não haja um patrocínio espiritual para esses núcleos, pois já sabemos que a fundação de uma casa espírita não é obra do acaso. Portanto, sempre a espiritualidade maior se fará presente através de entidades espirituais que se vinculam, por afinidade, às instituições sérias que têm como objetivo a divulgação do espiritismo e a prática da caridade. Ainda citando o Manuel Filomeno de Miranda, na obra Sobre Nosso Enfoque, é oportuno assinalar que o benfeitor espiritual Francisco Xavier, consultado pelo espírito Natércio, quanto à possibilidade de seu patrocínio espiritual para a casa que se pretendia erguer, ao aceitar o compromisso estabeleceu diversas condições, que seriam as linhas mestras a serem seguidas, dentre as quais destacamos: de ali se primar pela preservação do Evangelho em suas linhas puras e simples, num clima de austeridades morais e disciplinados serviços iluminativos, com os resultantes dispositivos para a caridade nas suas múltiplas expressões, tendo-se, porém, em vista que os socorros materiais seriam decorrência natural do serviço espiritual, prioritário, imediato e não os preferenciais. Não deveriam esquecer-se de que a maior carência ainda é a do pão de luz da consolação moral, que o livro da vida propicia fartamente, que os deveres primeiros e mais urgentes são os da alma. Evangelizar, instruir, guiar são tarefas urgentes na reconstrução do cristianismo. Os compromissos materiais de assistência social, na sua dinâmica de crescimento incessante,
podem dificultar a livre ação moral de muitos trabalhadores honestos que se veem obrigados a fazer concessões doutrinárias e morais a fim de não perderem ajudas, valores, bens transitórios que produzem rendas e facultam socorros. A caridade material merece o esforço de todos nós, mas a caridade moral, de profundidade, a tarefa do socorro espiritual, não contabilizada nem difundida, é urgentíssima. O abnegado Francisco Xavier solicitava, no exercício da caridade, preferência pelos enfermos do espírito, que somos quase todas as criaturas pululando na terra e nos seus círculos mais próximos, particularmente os obsidiados, em cujo ministério se deveriam cuidar com acendrado carinho dos perseguidores desencarnados, aos quais se ministrariam assistência consoladora capaz de os desvencilhar do mal que trouxesse em si mesmos, para fluírem da libertação que a palavra de vida eterna propicia. Essas instruções foram transmitidas por Natércio aos fundadores através da médium Epifânia, cuja mediunidade estaria a serviço do esclarecimento aos sofredores de ambos os planos da vida. Suas forças morais e sua vitalidade espiritual seriam canalizadas para a desobsessão, a pregação, a mensagem psicografada com vistas à iluminação das criaturas. O tempo encolhe e a pressa lhe toma o lugar, não havendo já em muitas entidades lugar nem tempo para Jesus ou para os obsidiados, os ignorantes do espírito. Tais as preocupações, os compromissos sociais, as campanhas e movimentos pela aquisição argentária. Sem qualquer restrição à prática da caridade material, inadiável e sempre presente, a excelente caridade moral, a luminosa caridade espiritual constituem-se em imperativo primordial e insubstituível.